teus braços de amor. Aleluia. Quando nós pedimos para o Senhor vir e ter esse relacionamento íntimo conosco, não um relacionamento que nós podemos ter controle, mas um relacionamento aonde Ele tem o controle total. É o controle da mãe sobre a criança, como você vê a Geila ali cuidando da Daça. É o relacionamento do pai com o filho, que é onde a mãe tem um controle, é onde o pai tem um controle. E nós temos que entregar ao Senhor a nossa vida dessa forma. Como um pai, Ele tem o controle, é Ele que nos pega pela mão, é Ele que nos toma nos braços, é Ele que diz aonde a gente pode e não pode ir, o que não pode pegar. Esse relacionamento total de controle, quando você entrega e confia. Você pode agora orar dizendo isso: Senhor, eu entrego completamente em Tuas mãos a minha vida. Eu entrego completamente em Tuas mãos, Senhor, os meus pensamentos, os meus passos, as minhas atitudes. Não é simplesmente aquilo que eu quero, mas é aquilo que o Senhor quer. A gente ouviu um ditado por tanto tempo, eu não sei você, mas só depois que eu fui descobrir que esse ditado é bíblico, que nós vivemos no meio de tantos ditados, né? Mas o ditado, se Deus quiser, ele é bíblico. A palavra diz, diga se Deus quiser, não fale, eu vou, eu faço, é isso que eu tenho que fazer. Nós vivemos em uma geração motivacional, onde homens motivam homens a serem fortes e vencedores. Isso, amém, que bom. Que nós venhamos sim nos motivar uns aos outros, mas a palavra correta é, se Deus quiser. Posso ouvir um amém? Se Deus quiser, porque é Ele que tem o controle, não sou eu. Então você planeja a reunião, mas é o Senhor que decide o final. É você que planeja as coisas, mas é o Senhor que autoriza ou não autoriza. Então diga, Senhor, se o Senhor quiser, assim será a Tua vontade. E a vontade de Deus para nós é o que, igreja? Fala comigo, boa. Não, diz forte, boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas, boa, perfeita e agradável. É por isso que nós estamos em um culto como esse, no meio de semana. Talvez você esteja aqui cansado, e os outros, que muitos não vieram exatamente porque estão cansados. E o que tem você melhor do que eles, ou eles melhores do que você? Na verdade, o que nos separa, o que nos identifica, é exatamente decisão. A decisão porque você também queria ficar em casa, como eles ficaram em casa. Agora qual é a diferença? Porque você disse, Deus toma o controle. Eu vou até sem vontade, eu vou até sem poder. E é isso que faz a diferença na vida do crente. É quando ele se entrega como criança nas mãos de Deus e deixa que seja feita a Tua vontade. Fale comigo, a Tua vontade, boa, perfeita e agradável. Fala, a Tua vontade. Até quando eu não quero, a Tua vontade me traz para mim alívio, segurança e paz. Diga em nome de Jesus. Fale em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar no seu lugar. Que bom que você está aqui. Aleluia. É muito bom a gente poder tirar um tempinho no meio da semana para orar, para buscar a Deus, diante de todas as dificuldades, diante de todos os problemas, lutas, cansaços, nós viemos adorar ao Senhor e buscá-lo, porque o Senhor nos responderá. Amém, igreja?
o Senhor nos responderá. Isso é maravilhoso. Vamos receber a diaconisa Lilian. Ela vai trazer a palavra de hoje. Liga a luz aí para mim, alguém. Glória a Deus. Vamos orar? Levante as mãos para cá. Pai, nós te agradecemos por esse momento, estarmos na tua casa. Nós termos, Senhor, a bênção de poder ser escolhidos para ouvir a tua palavra. Não somente ouvir, mas compreender. Deixar o nosso coração aberto para guardar a tua palavra sobre nós. Abençoa a tua serva, para que ela possa trazer o entendimento dessas cartas e que seja uma revelação ao nosso coração. Isso assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém. Amém. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Nesta semana eu vendo num podcast o comentário sobre Apocalipse, né? Revelação ou Revelation, como diz aqui em James, né? Seria menos assustador, não é verdade? Se fosse revelação. Aleluia. Vamos lá, o capítulo 2 de Apocalipse. Amém? Fiel. Mas vai ter um momento que eu vou pedir a NTLH aí para vocês, tá certo? Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar falando hoje sobre duas cartas a duas igrejas. A igreja de Tiatira e Sardes. Vamos estar vendo Apocalipse 2, do 18 ao 29, e Apocalipse 3, do 1 ao 6. Amém? Amém? Quero orar ao Senhor. Senhor, Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor, quero te pedir perdão por minhas falhas, por meus achismos e opiniões, porque nós estamos aqui, ó Senhor, para expressar a Tua palavra, a Tua vontade e não a nossa. Sim, Senhor, usa-me como instrumento Teu para falar o que Tu queres e não o que eu quero, Pai. Em nome de Jesus, amém. A cidade de Tiatira, ela se localiza na Turquia. Hoje ela é chamada Axas. Ela foi fundada 300 anos antes de Cristo. Era uma cidade economicamente próspera, mas politicamente era uma cidade fraca. Ela era sede de diversos templos pagãos. Não há menção de quando a igreja começou lá em Tiatira. A cidade é mencionada pela primeira vez em Atos, quando fala da conversão de Lídia, que era comerciante de púrpura. Amém? Que ela morava em Filipos, mas ela era de Tiatira. Tiatira era um centro industrial e comercial. Lá havia tecelagens de tecidos, né? Eles faziam tecidos, eles pintavam tecidos também. Tinha muito artesanato, entre outros comércios. Ela ficou muito conhecida por umas chamadas guildas, que eram espécies de grêmios ou associações de quem trabalhava numa certa área de trabalho. Aí eles se juntavam e formavam as associações. Nesse tempo, cada comércio tinha também a sua divindade. Eles faziam, essas associações faziam festas e cultos pagãos a essas divindades. Nessas festas havia muita libertinagem. E quem não participava, quem trabalhava com comércio, que não participava desses grupos,
eles eram como se eles cometessem um suicídio comercial. O comércio deles não ia para frente, eles eram barrados mesmo. Você pode imaginar para um cristão participar de um grupo desses, que eles tinham que ir participar dessas festas, né? Isso para os cristãos na época era comprometer a sua fé. O que alguns estudiosos dizem é que Lídia morava em Filipos e se converteu. E como comerciante, vendedora de púrpura, provavelmente participava dessas reuniões, mesmo que de longe. Mas ela se converteu e supostamente são suposições de alguns estudiosos que ela teria levado a igreja para Tiatira. Mas não há comprovações ou citações na Bíblia sobre isso. Amém? Vamos lá ao versículo 18 do capítulo 2, que diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Jesus, ele aí se apresenta já como Filho de Deus. Por ali naquela cidade haver muitos templos pagãos, muitos que se identificavam como deuses. Então, Jesus se apresenta como Filho de Deus, único e verdadeiro. Ele também se apresenta como quem tem olhos como chama de fogo. O fogo, ele é consumidor e ele é juízo. Amém? No 19 diz: Eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. São maiores do que as primeiras, dizem algumas versões. Amém? Jesus se apresenta como olhos de fogo, aquele que vê o que ninguém vê. Ele vê tudo, ele sabe tudo. Naqueles grêmios, naquelas associações, aconteciam coisas que ficavam só lá. A população, as pessoas que participavam das associações, elas sabiam o que estava acontecendo, mas o público em geral não. Mas Jesus se apresenta como aquele que vê tudo, que conhece e que sonda os corações. Agora observe bem quem era essa igreja. Essa igreja era uma igreja que ama. Essa igreja é uma igreja que trabalha. Essa igreja é uma igreja que serve. E essa igreja é uma igreja que persevera. Muito bom, né? Muito bom. Vamos continuar lá. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Mas eis uma palavra dura tenho contra ti, que toleras a tolerância, que toleras Jezabel, que toleras o ensino errado. Tolerância é uma virtude. Nós precisamos nos aguentar uns aos outros, tolerarmos uns aos outros. Mas também pode ser um grave pecado, como no caso dessa igreja. Uma igreja que ama,
uma igreja que trabalha, uma igreja que serve, uma igreja que tem paciência e perseverança, mas uma igreja que tolera o errado. Essa mulher se dizia profetisa. A palavra é bem clara, ela se dizia. Era ela que se afirmava como profetisa. Não foi a palavra que chegou e disse, Jezabel, profeta do Senhor. Não. Ela diz, se dizia profetisa. Mas o que ela ensinava era falsa doutrina. E falsa doutrina era o que as pessoas... Essa falsa doutrina que as pessoas estavam ali conhecendo, ela estava ensinando tudo o que é de errado. Que eles poderiam ir adorar, né? Que eles precisavam conhecer as profundezas de Satanás. Vamos continuar lendo aqui para a gente dar uma chegada lá? Eis, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Aleluia. E não se arrependam, e se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Isso era o que aquela profetisa queria que eles conhecessem, as profundezas de Satanás. Elas queriam que eles conhecessem que para vencer o pecado, eles precisavam conhecer o pecado. Para vencer o pecado, eles precisavam pecar. Segundo o ensino de Jezabel, para defender o seu lucro e o seu dinheiro valia qualquer coisa. Eles tinham que fazer parte, mesmo sendo cristãos, daquelas associações e ali estarem adorando, estarem cometendo pecados, libertinagens e tudo o que tivesse lá. Que virtude tem você se abster? Uma coisa, tipo que ela ensinava, que virtude teria a pessoa se abster da prostituição se ele não conhecia a prostituição? Para ela, era se sujar bem para depois se limpar. Só ia valer a pena se fosse assim. Você ia precisar conhecer toda a sujeira do mundo, que era para você vencer a sujeira do mundo. A proposta de Jezabel era oferecer para a igreja uma nova versão de cristianismo. Um cristianismo liberal, sem regras, sem proibições, sem princípios, sem limites, sem normas, sem leis. Não sei se isso vem lembrar alguma coisa a vocês nos dias de hoje. Eu acredito que sim. O Senhor chama, lá no versículo 21, você viu. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação. E não se arrependeu. O Senhor chama ao arrependimento. Jesus dá a oportunidade de abandonar o pecado. O Senhor deu àquela mulher a oportunidade de parar com aquilo. Quem não aproveita a oportunidade do arrependimento
terá o juízo. Às vezes, nós fraquejamos em algumas coisas. Por exemplo, na nossa leitura diária da Bíblia, do devocional. E aí a gente se começa com o passar do tempo, tudo bem, passou, deu tudo certo. Aí as coisas vão começando a pesar, a ficar difícil, a ficar mais cansado. E você não sabe por quê. Todo afastamento de Deus é peso para nós. No versículo, vamos continuar, 24. Mas eu vos digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Retende, conserve aquilo que você tem, a sua santidade, a sua salvação, mantenha até que Ele venha. A vontade de Deus é a sua santificação. Sem santidade não veremos a Deus. Vemos nesta igreja 3 grupos de pessoas: aqueles que são fiéis, aqueles que toleram Jezabel e aqueles que estão atolados em sua doutrina. O vencedor receberá poder sobre as nações e receberá a estrela da manhã, que brilharão como Cristo e terão a oportunidade em profundidade de glorificar com o Senhor. Estaremos brilhando junto com Ele, porque nós receberemos a estrela da manhã. Aleluia. Arrependimento. O Senhor fala para esta igreja que tudo para ela é comum. Para essa igreja que tudo está sendo aceito. Mas tem aqueles que não. E você lembra que essa igreja é uma igreja de grandes obras. E nós precisamos estar em oração sempre. Nós estamos aqui num culto de oração e leitura da palavra. A oração é fundamental para cada um de nós. Seja você mestre, seja você apóstolo, seja você profeta, evangelista. Afinal de contas, todos precisamos estar munidos da armadura de Deus. E lá no final de Efésios 10, nos diz que toda armadura deve ser vestida e por conta própria eu vou lhe dizer, lustrada pela oração. Amém? Vamos para capítulo 3. A igreja de Sardes. Sardes fica na província romana. Foi a primeira capital da Lídia. Foi uma das mais importantes e magníficas daquele tempo. Foi reconstruída e dedicada a deusas, que se dedicava a restaurar a vida, mas o Senhor entrou naquela cidade dizendo que o restaurador de vidas é Ele.
foi a primeira cidade a cunhar moedas, a fazer moedas de metal, como conhecemos. Amém? Vamos lá, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. A igreja daquela cidade, ela é uma igreja de muitas obras e uma igreja que era dito sobre ela que ela era exuberante, que estava bem, que estava viva, uma igreja forte. Lá não tinha nenhuma profetisa ensinando coisa errada. Ali não tinha nada do que é falado em outras. Era uma igreja que era para estar brilhando. Mas ali, o Senhor diz: você só parece que está brilhando, mas na verdade é um ouro de tolo. Ouro de tolo é um ouro que parece ouro, mas não é ouro. Ele é falso. Versículo 2: Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Esse versículo 2, coloca aí na NTLH para a gente ver. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente. Pois sei o que vocês fizeram. Não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Volta para a primeira parte lá, Dulce. Acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente. Lembra que eu falei há pouco do devocional? Se a gente estiver parada com o devocional, é uma das coisas que, se a gente não acordar para o devocional, ele pode morrer completamente. E aí aquilo que parece vivo, na verdade vai estar morto. Nessa igreja há pessoas mortas, sonolentas e afiéis. Há aquelas que estão totalmente mortas, não conheceram a Cristo ainda e precisam conhecer. E há aquelas que estão dormindo numa preguiça espiritual, que estão necessitando acordar. E há aqueles fiéis. E nós podemos trabalhar para que essa igreja acorde. Há necessidade de um reavivamento. É mais que um avivamento. É você reavivar. É você se voltar para si mesmo e ver o que é que você está precisando. O que está te roubando da presença do Senhor. Vamos continuar lá na Fiel. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. É muito fácil. Não, se eu não vigiar, o Senhor vai vir como um ladrão. Mas as pessoas esquecem de dizer a parte do vigiar. Não, Jesus vai vir como ladrão. Não é bem assim. Jesus só vai vir como um ladrão de surpresa para você, sem você esperar, se você não estiver vigilante. Porque se você estiver pronto, até na hora da sua partida, você vai ter a presença da expectativa com Deus e não uma má surpresa. Veja só a história dessa cidade de Sardes. Sardes era uma cidade que foi construída numa colina alto
E ali ela tinha muros na cidade e ela era guardada. E ela era uma cidade magnífica e maravilhosa. E ninguém ia contra aquela cidade, porque a cidade era bem guardada. Sabe como foi que ela foi destruída por mais de uma vez? O caboclo entrou por uma janela, passou o muro e abriu a porta, de madrugada, quando ninguém estava vigiando. Entenderam isso? E aí os inimigos conseguiram invadir aquela cidade e conquistar aquela cidade, não com guerra, mas simplesmente assim, porque eles não estavam vigilantes. Entrou pela janela e abriu as portas da cidade, e a cidade foi conquistada. E pensa que isso aconteceu só dessa vez? A cidade se reestruturou um tempo depois, e aí aconteceu de novo, do mesmo jeito. Isso é real. A outra destruição que teve sobre essa cidade foi um grande terremoto. A cidade de Tiatira hoje tem apenas no centro lá de Axa, umas ruínazinhas que eles descobriram há pouco tempo. E essas ruínas é ali do centro, no centro das cidades eles escavaram como valor histórico e tem lá. E a cidade não existe mais. A cidade de Sardes, ela existe e tem na cidade as ruínas desse terremoto, que está sobre outras ruínas, e há até uma sinagoga que foi construída em cima de outra sinagoga, que na época desse terremoto foi destruída. Tudo isso é uma realidade que às vezes a gente pensa que é só conto de fadas, que a gente pensa que esse livro aqui, a gente pensa que esse livro aqui é o quê? Um daqueles livros da história da Branca de Neve, Bela Adormecida. Às vezes a gente precisa acordar, sabe? E perceber que é real, que é história, que aconteceu. Há ateus que não acreditam em Deus, mas acreditam em Jesus Cristo. Mas eles não acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, porque eles não acreditam em Deus. Esse livro é um livro histórico. Você só faz faculdade hoje, você só estuda hoje como você estuda, porque esse livro foi escrito, porque esse livro foi traduzido. Os jornais, a escrita, sabe, tudo partiu daqui, até o papel como ele é hoje. Isso é muito sério. E sabe quem precisa saber disso? Os filhos de vocês, os netos de vocês. É cada vez mais cedo. Porque cada vez mais cedo, eles estão aprendendo a doutrina de Jezabel. Cada vez mais cedo. É só você consultar o livro das crianças e a idade. Sabe? Anatomia, biologia. Olhe os livros das suas crianças e comece a parar de ter medo de falar desses assuntos com suas crianças, porque vai acontecer. Os jovens que casaram há pouco, que estão para casar, se preparem, porque vocês vão precisar explicar todas estas coisas para os seus filhos, para que essa doutrina e esses enganos não venham para eles. Se Jesus voltar antes, glória a Deus, maravilha. Mas se Jesus não voltar, eles vão estar preparados para quando for a vez dele de passar para os filhos deles, eles saberem e por amor passarem o que estão passando.
Aleluia. O problema da igreja de Sardes era o mundanismo. Por isso, muitos mortos, muitos no CTI espiritual. Muitos estavam achando que conheciam a Cristo, mas na verdade nunca tinham conhecido. Eles estavam contaminados. Eu fiquei aonde, Dulce? Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sardes estava contaminada, sonolenta, cheia de preguiça e espiritual. Mas ali havia no meio de Sardes alguns que permaneciam. Para nós há necessidade de sermos vigilantes. De a cada dia, uma coisa o Senhor nos dá a cada dia e que às vezes a gente recebe, mas não toma posse. Que são as misericórdias. As misericórdias do Senhor são renovadas para nós a cada dia. Todas as manhãs. Todas as manhãs é um novo começo. Persevere, não desista, nem de Deus, nem de você mesmo. Jesus sabe quem você é, Ele te conhece. Sardes tinha exuberância de quem estava viva, mas estava morta. Você é salvo, você tem o Espírito Santo. Então busque ser cheio dele, porque ter o Espírito é diferente de ser cheio. O Espírito está contigo, mas ele precisa ser revelado. Então a cada dia receba das misericórdias do Senhor, e que essa sonolência, essa contaminação não venha a fazer parte de nenhum de nós. Em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a ficar de pé, amém? Você que está acompanhando com a gente esse livro, busque sim, está estudando a palavra, está meditando na palavra. Nós descobrimos coisas maravilhosas. Maravilhosas. O Senhor fala conosco verdadeiramente através da palavra. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, queremos declarar que Tu és maravilhoso e que nós não somos dignos, Senhor, de Ti, mas o Senhor nos faz pessoas melhores. Oh Deus, que nós nos voltemos mais para Ti, que estejamos mais próximos de Ti, Senhor. Oh Senhor, que caia por terra toda sonolência, que caia por terra toda preguiça, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, abre as nossas mentes, os nossos corações, para que nós possamos, Senhor, identificar as doutrinas erradas, as heresias que são contadas, Senhor. Senhor, que sejamos
testemunhos de Ti por onde quer que formos, Pai. Não somos mais nós, é o Senhor vivendo em nós. Oh Deus, nós nem queremos mais isto, Senhor, não queremos mais ser nós. Quisera poder abrir totalmente mão, Senhor, do chamado livre-arbítrio e dizer: faz em mim a Tua vontade, só a Tua vontade. Tira a minha vontade, oh Senhor. Mas o Senhor quer que nós tenhamos vontade em Ti. Oh Senhor, que nós possamos nos aproximar mais. Que a cada dia, Senhor, recebamos da Tua misericórdia. Que a cada dia, Senhor, Te busquemos. Que, Senhor, as distrações não nos afastem de Ti, Senhor. Oh Deus, sei que às vezes é difícil. Os tempos são corridos. Os tempos são corridos. E há muitos enganos sobre essa terra. Muitos enganos de alegria, que às vezes parece coisa boa, mas não é. Oh Senhor, acorda, acorda, Senhor. A Tua igreja que estiver dormindo nisso, Pai. Reaviva sim, Paizinho. Cada um, Senhor, que estiver, Senhor Deus, sendo enganados, Pai. Porque ali, Senhor, em Tiatira, o inimigo estava dentro da igreja. Dentro da igreja. A igreja não era uma igreja atacada. Não era uma igreja perseguida. O inimigo estava dentro da igreja. Enganando, Senhor. Ó Senhor, que os Teus servos abram os olhos, Senhor, para não serem enganados. Abram os olhos, Senhor, seus corações e mente para não se auto-enganarem. Porque às vezes estão assim se auto-enganando, puxando para si mesmo, Pai. Oh Deus, como igreja eu peço perdão, Senhor. Perdão pela sonolência, perdão pela preguiça, perdão pelo engano. Oh Senhor, perdão, Deus, pelo afastamento, perdão pelo esfriamento, Senhor. Senhor, como igreja eu peço, Senhor, derrama de nós, derrama em nós, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, Pai. Que o Espírito Santo que está em nós venha transbordar, oh Senhor, e sejamos revestidos de Ti, em nome de Jesus. Aleluia. Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória. Sou Teu templo, Teu sacrifício, o Teu altar vem queimar em mim. Diga isso. Sou Teu templo, o Teu sacrifício, o Teu altar vem queimar em mim. Declare. Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória. Declare isso ao Senhor. Eu não posso. Eu não posso ficar de pé diante da Tua glória. Oh,
tocar você, mudar sua mente, seu coração, mudar a intenção das coisas, levar você à intimidade da oração verdadeira do cristão que quer fazer o que é correto aos olhos de Deus e não concorda com o pecado, que sofre ao ver irmãos pecando, se desviando, nunca concordando, nunca aceitando, nunca dizendo, não, isso é normal. Não, é porque para ele é difícil. Querido, o céu é para todos, o convite é para todos, mas o caminho é um só. O comportamento é um só. E exige santificação. Santificação, ou então não veremos a Deus. Então Jesus é o justo juiz. Ele é o justo advogado. Essa palavra justo está em cima daquilo que é correto. Ele confessa. E confessa o quê? A verdade. A verdade, não a verdade simplesmente das ações externas, mas a intenção do coração. Por que você agia assim? Por que você fazia isso? Se você sofria quando realmente era atacado pelo diabo, ou você concordava e praticava sem sentir nenhum remorso, nenhuma culpa, nenhum arrependimento. Então diga agora: Senhor, faz do meu coração um coração reto na tua presença, um coração que sabe o que é perfeito a ti e que busca isso, e que quando não consegue sofre. Quando não consegue sofre. Quando vê um irmão não conseguindo sofre. Não pode aceitar, não pode concordar, porque conhecemos o caminho. E Ele é o caminho para o céu. Ele é o caminho da nossa salvação, da nossa mudança de vida, da nossa mudança de atitude, das nossas mudanças de pensamentos. Até o prazer das coisas das quais gostamos, ansiamos. Nós temos que ter raciocínio e inteligência para dizer não. Não convém mais a mim. Não concordo com Jezabel, não concordo com o diabo. O trono do meu coração não é o trono de Satanás. O trono do meu coração é o trono de Deus. Por mais que eu ande nesse mundo que é tão corrompido e nos atraindo para o pecado, eu inteligentemente escolho ficar na presença de Deus. E preparo o meu coração como morada para que Ele habite, para que Ele continue. Minhas vitórias, aos quais conto testemunho, entrego a Ele a honra, a glória e ao louvor do seu nome. E minhas lutas, minhas percas, entrego a Ele a honra e a glória ao seu nome. Porque por Ele e para Ele são todas as coisas. E se choro ou se sorrio, o Senhor é o autor da minha história e sabe o que é melhor para mim. Fale: eu confio, eu inteligentemente confio, eu inteligentemente espero, eu inteligentemente persisto. Porque conheço o autor da minha história. Foi Ele que começou essa boa obra e é Ele que vai terminá-la. Você crê? Então diga: Senhor, em nome de Jesus, eu persevero na palavra, eu persevero nas promessas, eu persevero contra a minha vontade, contra os meus desânimos, contra as minhas frustrações, contra as minhas tentações. Eu não concordo com os desejos do meu corpo, eu não concordo com o fracasso do meu corpo, com a mordidão, com a frieza, com a preguiça. Eu não concordo com o pecado, eu não concordo com Jezabel. O caminho dela é má, o caminho dela é mau, o caminho dela é perverso, e eu não andarei por ele. Por mais que ela ofereça prazeres, alívios momentâneos,
Continuarei no Senhor, pois Ele é minha força, Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza, e nele confiarei. Diante de um coração que muitas vezes anseia, cansado, sobrecarregado, triste, abatido, você deve ir contra e dizer: não vou dar ouvidos ao meu cansaço, não vou dar ouvidos ao meu desânimo, eu vou dar ouvidos à palavra do Senhor. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Diga: viva e eficaz. Ela é verdadeira, ela dá certo, ela tem efeito, ela cura, ela transforma, ela é responsável por eu continuar de pé. Diga isso, diga: Senhor, a tua palavra, a meditação dela é o que é responsável por eu ainda estar de pé. Não é que eu sou melhor do que ninguém, é que a tua palavra é meu sustento, é meu alimento, é meu refúgio, é meu norte, é minha pedra de firmação. Tua palavra é aquela que conta os meus dias, que decreta as minhas vitórias, que me dá força diante dos desafios, diante das lutas grandes e pequenas. O Senhor é aquele que diz: seja forte e corajoso, porque eu estou contigo. Não sucumba, não se atormente, não entre no caminho dos perversos, não entre, não tenha inveja deles. O dia deles é como palha no fogo, queima e consome rapidamente. Muitas vezes nós estamos diante de um caminho que nós olhamos para a vida de outras pessoas e dizemos: Senhor, parece que eles não sofrem, parece que eles não têm problema, parece que eles não conseguem sofrimento nenhum, mas nós temos todos os problemas, todas as dificuldades, todos os sofrimentos. Você tem que mandar essa voz calar a boca dentro de você. Diga: cale a sua boca, o Senhor mandou eu ser forte e corajoso. Cale a sua boca, o Senhor mandou eu ter bom ânimo. Porque diante de uma geração perversa, dos tempos maus, se nós formos dar ouvidos a Satanás, nós seremos consumidos por nossas próprias tristezas, por nossas próprias frustrações. Mas o Senhor chama o povo a dar ouvidos a Ele. Dê ouvidos a mim, meu povo, e eu fortalecerei o vosso coração. Com bom ânimo, não com ânimo duplo, não com ânimo dobre. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Não, perseverando. Ou estou bem, ou estou mal, mas eu estou na fé. Ou estou bem, eu estou mal, mas eu estou ali no caminho. Ou animado ou desanimado, eu persevero, porque não é sobre mim, é sobre Jesus, o autor da minha fé. Ou curado ou doente, eu estou na palavra. Ou afligido, ou então fortalecido, eu persevero naquele que me fortalece. A palavra diz todas as coisas. Mas quando nós olhamos para essa palavra, todas as coisas, parece que só está falando de coisas boas. É todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. A gente diz: é todas as coisas, gente. Todas as coisas a gente pode naquele que nos fortalece. Então é só coisa boa, não, querido? É no dia da alegria, quando nasce uma criança, ou no dia da morte, que a gente tem que enterrar o parente. Eu posso todas as coisas, eu posso passar por essa, porque o Senhor me fortalece. Alguém está entendendo isso? É quando você recebe uma promoção, ou quando você é despedido do emprego, e você diz: aí agora, o que vai acontecer? Quem vai pagar minhas contas? Aí você lembra: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. O Senhor é meu pastor, então nada me falta. O que está me faltando parece que é, mas não é, porque o Senhor vai me dar um tempo melhor, em nome de Jesus. Você não tarda, o Senhor ele chega na hora, querida. Então persevera, continua, fica no teu coração, firmado no coração dele, a mente presa na mente dele. E ele diz: filho, bom ânimo. O mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Se o Deus que nós servimos é por nós,
quem será contra nós? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados do inferno, nada, nem ninguém, nem o que aconteceu no seu passado, nem o que acontece no seu presente, nem aquilo que pode acontecer no seu futuro, nada pode separar você do amor de Cristo Jesus. Diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Talvez você tenha um desafio, e esse desafio parece grande para você, e eu queria que você agora dissesse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso enfrentar essa barra, eu posso passar esse desafio, eu posso pular essa muralha, eu posso andar sobre essas águas. Mas se eu afundar, o Senhor te levantará, porque Ele estará contigo sempre. Como Ele prometeu, Ele diz: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Tem de bom ânimo. O Espírito de vida, o Espírito Consolador, aquele que não deixa sua lágrima cair no chão, aquele que enxuga toda a lágrima dos seus olhos, Ele persevera com você. Eu queria que você abrisse a boca e dissesse: então eu posso passar por esse momento, eu posso passar por esse problema, eu posso confiar, eu posso crer, eu posso olhar para o outro lado, eu posso acreditar que eu vou chegar lá em nome de Jesus. Eu não vou sucumbir a essa enfermidade, eu não vou sucumbir, eu não vou dar atenção a esses problemas, a essas dívidas, a essas faltas, a essas murmurações. Eu não deixarei o meu coração ocioso, ou o meu coração enganoso, ou o meu coração invejoso, preguiçoso, sonolento. Não vou dar atenção ao meu coração, porque maior é Deus do que o meu coração. E se o meu coração está a me condenar, eu confio no Senhor, porque é nele que eu tenho crido, em nome de Jesus. Você crê? Então chame seu irmão para orar. Vamos orar 2 a 2. 2 a 2. Chame o irmão, a irmã. Oh, Senhor. Isso, convide uma irmã para orar, um irmão para orar. Diga a ele: você não pode desistir, irmã. Você não pode desistir, irmão. Você tem que continuar firme. Você fica firme, com o seu coração firmado na palavra, firmado nas promessas. Você não pode desistir daquilo que o Senhor te prometeu, daquilo que o Senhor colocou para que você fosse forte e vencedor. Isso, abre a sua boca, ore. Pai, nós profetizamos um povo forte, nós profetizamos um povo vencedor, nós profetizamos, Senhor, um povo que não desiste, um povo que chora. O apóstolo Paulo dizia: em tudo somos atribulados, mas nunca desamparados. Nunca. Ele está conosco. Mesmo que eu me atribule em tudo, mas no Senhor eu posso todas as coisas. Eu posso passar por essa tribulação. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temo mal algum, porque o Senhor está comigo. Eu persevero, eu continuo, eu oro, eu creio, eu jejuo, eu busco a Deus. Eu acordo de madrugada, meu coração pensativo, mas minha fé intacta, de pé. Não vou murmurar, não vou reclamar, não vou dar atenção ao mal. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Deixa o Espírito Santo levar você a profetizar sobre a vida desse irmão, sobre a vida dessa irmã.
cura, restauração, vida, alegria, ânimo. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir e deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Seus ministros, não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, nós somos teus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, Uma coisa vou pedir, se deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir e deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Pai, nós acreditamos nas tuas palavras, e são palavras de vida eterna, de vida e paz. Nosso coração é alimentado, nossa mente é fortalecida, o nosso ânimo é colocado diante de Ti, como aqueles que buscam em esperança, que andam pela fé e não por vista. Nós somos um povo guerreiro, ao qual diante de gigantes levantamos nossas pedras, ao qual lançamos não por sorte, mas por confiança. Porque se o mal vem contra mim com sua voz arrogante, eu vou contra ele com o Senhor dos exércitos, e ele me livrará. O Senhor te livrará do mal. Você pode dizer isso, seu irmão? Balance a mão dele e diga: o Senhor te livrará do mal. No momento oportuno, o Senhor livrará a tua mente, o Senhor livrará o teu coração, o Senhor protegerá de atitudes erradas, e você será mais do que vencedor através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Dê um abraço nesse irmão, nessa irmã, e diga: fica firme, fica firme, fica firme, fica firme. Uma coisa vou pedir e deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir e deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Levante as mãos para a sua casa. Comece a orar sobre os seus parentes agora. Todos nós vamos orar. Eu vou dar um tempinho a você para orar agora.
Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti a nossa família. E nós queremos que naquilo que o Senhor tem falado, naquilo que o Senhor tem colocado sobre o nosso coração, que o Senhor possa ser engrandecido. Que cada oração que nós fizemos hoje pela nossa família vire testemunho em nome de Jesus. Você pode crer junto comigo? Então diga: eu contarei esse testemunho da minha casa servindo ao Senhor. Eu não vou desistir. Os anos podem passar, mas eu persevero e posso crer que verei a minha casa sendo salva, sendo liberta. Senhor, protege a nossa família, Senhor, nesse mal onde a gente vê tantos jovens tirando a própria vida, destruindo-se, Senhor. Nós pedimos que o Senhor guarde os nossos jovens, guarde a mente deles, o coração deles, para que o mal não tome conta, Senhor. Nós oramos, Senhor, também pela família daquela jovem, Pai, que o Senhor possa alcançá-la, alcançar cada um deles e colocar conforto no coração, e que isso que aconteceu não seja em vão, mas que vire um testemunho, Senhor, de atenção para muitos, para que as famílias possam se amar mais, se respeitar mais, ter mais atenção com os da sua casa, para que o mal não ache brecha para entrar dentro da nossa família. Isso assim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos dizimar? Bora ofertar, amém? Você que vai dizimar, você que vai ofertar, levante sua mão, eles vão até você. Você que vai fazer pelo Pix, a chave vai ser colocada aí nas TVs. E você possa ter um espírito reto. Essas duas cartas, né, de Apocalipse, ambas as igrejas tinham esse comportamento quase bom. Era quase perfeito, né? E aí a gente tem essa análise de que ter um comportamento quase bom não é todo bom. Você não pode obedecer uma parte do evangelho. Senhor, eu te sirvo, mas eu roubo no dízimo e na oferta. E um ladrão pode servir a Deus com integridade. Imagina um sacerdote ladrão, um levita ladrão. Ah, mas eu não sou ladrão. Em que eu estou roubando a Deus? Está lá em Malaquias. Você vai rasgar a folha da Bíblia? Você vai rasgar e vai jogar fora? Se você serve a Deus pela metade, isso não é só errado, é pecado. Pecado. Essa é a verdade. A gente não fala isso assim toda hora aqui, mas quem não dizima e não oferta está pecando, irmão. Isso é a verdade. Começa pelo um coração o quê? Ambicioso. Porque quem não dizima e não oferta tem problema com dinheiro. Essa é a verdade. Não é problema de dinheiro, é problema com dinheiro. Então ou você serve a Deus ou você serve ao dinheiro, ou na falta ou na abundância. Então não tem como servir pela metade. Ah, mas eu ajudo em tantas coisas. Pastor, hoje eu sei o que é isso, irmão. Quando eu me converti logo, meu irmão, se eu te contar o testemunho, vira um livro. Eu via anjo, eu curava pessoas, eu andava nas casas evangelizando, curando pessoas, meninos, anjos, eu via, eu profetizava, menino, eu era um cara, mas eu não era dizimista, nem ofertante. E sabe como é que era a minha vida? A minha vida era de mal a pior, sim. Porque eu tinha um mercantil lotado que eu não devia a ninguém. Como é que aquele mercantil faliu? Se eu nunca bebi, nunca me prostituí, não andava esbanjando com roupa, nem comprando coisa cara. Se eu não pagava aluguel, se eu não pagava funcionário, como foi? Eu vivia tudo bem, me converti, fiquei pobre, quase de esmola. Como foi isso? Falando em língua, mas quase de esmola. Aí um dia, um pastor corajoso, pastor Valderi, olhou a situação do meu comércio, quase fechando. Sabe aquele comércio que as prateleiras estão vazias? Ele olhou assim para mim, aquela cara dele, parece que eu estou vendo. Ele fazia assim: Leandro, vem cá. Aí faz assim: tu não é dizimista não, né? Que conversa é essa, pastor? Eu não era discípulo dele ainda não, eu era só amigo. Tu não é dizimista não, né?
disse, que conversa é essa, pastor? Se eu perguntar assim às pessoas se a pessoa não é dizimista, não, tu não é não, mano. Eu disse, por quê? Olha o teu comércio aí. Na lata, eu não tive raiva dele não. Ali foi Deus falando comigo. Eu era de outra igreja. E ele disse assim, a partir da manhã você começa a dizimar, que Deus começa a ajeitar a tua vida, mano. Para com isso aí. Desde esse dia, gente. Desde esse dia, eu comecei a dizimar e a ofertar. E daqui para lá, isso já faz mais de 20 anos. Acredito eu, já está perto dos 20 anos. Nunca me faltou a providência do Senhor. Nunca mais, não cheguei a mendigar o pão, gente, mas quase. Roupa eu usava só as do brechó. A única pessoa que a gente preservava lá em casa era a Lara. Só tinha a Lara pequenininha, era a única que a gente preservava. Comer, sabe o que eu comia? O resto que sobrava dos pastéis. E homem de Deus falando em línguas, cantando, adorando e pregando o evangelho. Agora em cima dessa terra, amaldiçoado. Porque eu tinha problema com dízimo e oferta. Aí dá para servir a Deus pela metade? Não dá. Ou você serve a Deus total, ou você está ali naquelas cartas ali. Eu tenho, você é isso, você é amoroso, você é rapaz, você trabalha, você é isso. Mas uma coisa eu tenho contra ti. Você não me ama o suficiente para dizimar e ofertar. Você tem problema com dinheiro, você ama mais o dinheiro. Vamos ficar de pé, vamos orar? Levante seu envelope, levante sua mão. Pai, eu te agradeço. Porque a verdade nunca pode ser escondida. A verdade é que transforma a vida dos teus filhos. E se tem alguém entre nós, Senhor, que ainda tem problema com isso, pelo amor de Deus, cura hoje. Transforma hoje, liberta hoje. Para que eles possam ser completos na tua obra, em nome de Jesus. Aqui está, Senhor. Com alegria, nós não damos com tristeza. Com alegria, nós entregamos nossos dízimos e as nossas ofertas e testemunhamos que nunca falta na nossa mesa, em nome de Jesus. Venha com alegria, traga com alegria. Você que fez pelo Pix, levante sua mão e adore e diga: eu não tenho pena. Oh, aleluia! Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, e mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, e mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Se tem alguém aqui que precisa de oração e unção com óleo por alguma enfermidade, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Nós vamos ungir você e orar sobre a sua vida. Quero pedir à igreja oração pela vida do Ricardo. Vamos orar agora também pela vida dele, declarando cura sobre ele, cura sobre a sua casa. Queria que você levantasse as mãos para a casa do Ricardo, para ali, ó. Banda dali da Barra Nova, isso. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos cura na vida do nosso irmão. Que ele possa, Senhor, em nome de Jesus, Senhor,
ter a sua saúde completamente, Senhor, restabelecida, de volta, Senhor, nesse lugar, como adorador, como pregador da tua palavra, Senhor, como diácono dessa casa, Pai. Nós profetizamos cura sobre a vida dele, e nenhuma enfermidade, nem da alma, nem do corpo, nenhuma enfermidade tem legalidade sobre a vida do Ricardo, mas ele estará totalmente curado em nome de Jesus. Você pode confirmar comigo? Diga: em nome de Jesus, eu confirmo cura sobre a vida do Ricardo, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Eu creio em nome de Jesus. Coloque as mãos na sua mente agora. Vamos orar pela nossa mente. Querido, as batalhas na mente são aquelas batalhas que você batalha sozinho, e por isso algumas pessoas perdem e tiram a própria vida. Ninguém tira a própria vida por nada. Se tirou foi porque perdeu uma batalha na mente. Satanás vem usando vozes, usando situações, usando pessoas, e tira o valor da própria vida. Mas você não está sozinha, amém? Você não está sozinho, Jesus está contigo. E todo mau pensamento, você vai chamar o nome de Jesus. Você vai clamar o nome de Jesus, retirar esse mau pensamento da sua cabeça. Coloque a mão e diga: Senhor, eu entrego a minha mente ao Senhor, e todo pensamento maligno perde força sobre mim, que gere em mim o resultado da confiança e da esperança, frutos de paz e não de mal, para chegar, Senhor, àquilo que o Senhor deseja, que o nosso coração tanto anseia, porque é o Senhor que gera meus pensamentos. Você pode dizer isso? Diga: o Senhor é que gera os meus pensamentos, então eu não dou atenção ao diabo. Eu creio. Diga: em nome de Jesus, amém. Levante as mãos para esse templo, para esse lugar. Pai, nós oramos sobre a igreja, nós oramos sobre a nave, sobre o que representa em pessoas. Nós oramos, Senhor, por esses bancos que às vezes ficam vazios. Pai, em nome de Jesus, levanta uma igreja que ora, levanta uma igreja que anseia por esse culto de quinta-feira. Por mais que esteja cansado, Senhor, em nome de Jesus, levanta uma igreja, Senhor, que anseia por o culto de oração, que anseia pelo culto da palavra, que gera no coração importância, valor a isso, e que eles não venham, Senhor, a viver enganados em si mesmos, mas que sejam pessoas que te buscam e que buscam com alegria. Então eu profetizo em nome de Jesus sobre a igreja ouvir, que seja uma igreja que ora, que seja uma igreja que intercede, que seja uma igreja que comunga em comunhão, que vive em comunhão e que interceda uns pelos outros. Isso assim em nome de Jesus. A igreja diga: levante suas mãos, deixa eu dar a bênção final. Pai, cada filho teu que veio aqui sobre esse lugar, que passa por algum problema pessoal, mental, espiritual, emocional ou físico, que o Senhor possa socorrê-los, e diante daquilo que falta, o Senhor seja o preenchimento de paz e alegria. Eu abençoo vocês no nome do Pai, na graça do Filho e na consolação do Divino Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Abrace seu irmão, dê a paz do Senhor para ele, para ela. Diga: permaneça, persevere, continue, não desanime. Aleluia, glória a Deus.